Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. A unidade da Bíblia e sua harmonia são evidências de sua inspiração. A Bíblia ela tem unidade interna e ela tem harmonia interna. E isso são evidências da sua inspiração. Unidade, apesar de ter muita diversidade entre os escritores humanos. Ou seja, mais ou menos 40 escritores diferentes. Já pensou? Durante quanto tempo? Nós dizemos aí, durante um período prolongado de aproximadamente aí 1.500 anos, ou 1.600 anos, mas é esse período aí mais ou menos. Começando no ano 1440, com Moisés, e terminando no ano 100, aproximadamente, estou arredondando, tá? Ou seja, no final do século I, com o apóstolo João. E esses homens que viveram em épocas diferentes, em culturas diferentes até, porque tem gentios que escreveram também, não é? Escreveram coisas que se harmonizavam ou se harmonizam. Ou seja, que não são contraditórias. As supostas contradições da Bíblia, que são levantadas por algumas pessoas, normalmente são levantadas por pessoas que não leem a Bíblia. Só pega aqueles pedacinhos e aí dizem, a Bíblia está cheia de contradição. Ou, quando alguém fizer isso com você, eu vou te dar uma dica. Quando alguém fizer isso com você, alguém chegar para você assim, você lê esse livro? Esse livro está cheio de contradição. Aí você fala assim, com aquela cara de surpresa. Você fala assim, nossa, verdade? Aí ele vai falar, é? Aí você fala para ele assim, me mostre uma. Me mostre uma. Se você me mostrar uma, aí a gente conversa sobre as contradições da Bíblia. Provavelmente, a pessoa que faz esse tipo de afirmação genérica nem leu a Bíblia. Ele ouviu o professor dele falar, o professor de história, né? E ele agora está reproduzindo isso, tá bom? Ele está reproduzindo. Então você vai discutir com uma pessoa dessa? Não. Você vai dizer, nossa, como eu amo você. Eu amo muito você. Mas para a gente continuar essa conversa, você vai precisar me mostrar essas contradições. Me mostre as contradições. E aí a gente conversa sobre elas. Tá ok? Então, aí vai, mas e se ele mostrar? Então, você vai ter que estar preparado para explicar, dentro do contexto, o que é que ele está mostrando para você. Aliás, isso é um mandamento da parte de Deus. Quer ver? Abre em 1 Pedro 3,15. Abre lá para você ver. Olha o que Pedro vai dizer para você e para mim. Para você e para mim, não é só para mim. É para mim e para você. A paz, Nerilene. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Ela tinha médico, né? Ela avisou que tinha médico e, olha, corajosamente veio para a aula, depois do médico. Tá bom. 1 Pedro 3,15 diz assim, olha. Antes... Não, eu vou ler, para dar mais contexto. Mas o verso central é o 15. Eu vou ler do 13 ao 16, tá? Ao 16. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração
Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Você e eu precisamos estar preparados. Eu disse, Deus não precisa de advogado, mas de testemunhas, ou pessoas que deem testemunho da sua verdade. E como é que você vai testemunhar Deus sem conhecer a palavra de Deus? Como é que você vai testemunhar Deus se você não vive a palavra de Deus? Então, não é para repudiar aquele que repudia você. Não. É para tratá-lo com mansidão, humildade e respeito. Nós já falamos um pouco sobre isso no começo do curso. Está entendendo? Então, é para você entender que o conhecimento que você está adquirindo não é para você provar para alguém que Deus tem razão. Ou para você mostrar que você sabe e a pessoa não sabe. Não. É para você aprender humildade, é para você respeitar as pessoas e dar a elas a oportunidade de ver a influência que a palavra de Deus está tendo na sua vida. E eu, na minha vida. Espero que você realmente abrace esses pensamentos, porque são os pensamentos de Jesus, né? Apesar de 40 pessoas, escritores, num prolongado período de 1.500 anos, ter escrito a Bíblia, vieram de países diferentes, Egito, Palestina, Babilônia, Grécia, eram judeus e gentios. Ah, vou ter uma pergunta para você agora. Uma pergunta. Eu gosto de fazer pergunta, não é? Você sabe quem são ou quem é os gentios que escreveram no Novo Testamento? Você sabe? No Novo Testamento. A maioria são judeus. São judeus. Mas quem é o gentio que escreveu no Novo Testamento? Alguém lembra? Pode escrever aí? Vamos lá. Opa, a Marta colocou um ponto de interrogação. Lucas. O Lucas, ele era o médico amado, ele era de origem grega. Ele é o gentio. A Geisiane perguntou, Paulo, o Paulo era judeu, Geisiane, tá bom? Ele era judeu. Então, o Lucas é o gentio que escreveu 2 livros no Novo Testamento. 2 livros. Ele escreveu o Evangelho de Lucas, isso, Gaspar, Lucas. E ele escreveu o livro de Atos também. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Não é? Mas a maior parte esmagadora são os judeus. Agora eu vou fazer outra pergunta para você. Quem são os judeus que não são apóstolos que escreveram livros no Novo Testamento? Isso aqui são perguntas para você ir se adaptando à questão e entender que, às vezes, por exemplo, tem pessoas que acham que Lucas era apóstolo e ele não era nem judeu. Imagina apóstolo, ele não era apóstolo, né? Mas quem são os que escreveram livros do Novo Testamento e não eram apóstolos? Deixa eu ver aqui. Mateus, ele era apóstolo, tá bom? O Diego. Mateus, ele era um dos apóstolos, apesar de ser publicano, né? Mas ele era um dos apóstolos. Marcos não era apóstolo, isso mesmo. Alguém escreveu. Tiago, ele não era apóstolo. Olha, alguém pode estar pensando, né? Mas Tiago não era um dos 12? Era. Mas o Tiago, que era apóstolo, ele morreu em Atos capítulo 12 e ele não escreveu nenhum livro. Ele era o irmão de João, que era apóstolo também. Então, o Tiago que escreveu
a carta de Tiago, ele não era apóstolo. Ele era um irmão de Jesus. Olha que beleza. Judas, isso mesmo, Carlos. O Judas também não era apóstolo. E se você lembrar que o Judas Iscariotes, que era apóstolo, ele morreu ou cometeu suicídio, o Judas que escreveu aquela cartinha, ele era o outro irmão de Jesus também, irmão de Tiago. Tá bom? Isso aqui são curiosidades, gente. Curiosidades. Não se preocupa com, eu não sabia, professor, e agora? Isso aí não vai mudar nada. É só para você saber, tá bom? Agora deixa eu ver. Vou fazer uma curiosidade também. Já que nós estamos falando da origem da Bíblia. Curiosidade. Você sabe qual é o menor livro do Velho Testamento? Escreve aí se você sabe. Olha lá, e não vai dizer que é o tal que eu sei que não é. Vamos ver aqui. A Marta perguntou, Abacuque? Apesar de Abacuque ser um dos menores, Marta, ele tem 3 capítulos, mas tem um que é menor do que ele ainda. Malaquias, Giovana, apesar de ser menor também, ele não é o menor de todos. Malaquias tem 4 capítulos. Sofonias, Carlos, tem 3. Então não é o menor. Ageu tem 2, então não é o menor. Olha que coisa, não é? Obadias, chegou. Então, o menor livro do Velho Testamento é isso mesmo, Odair. Obrigado, Odair. O Obadias é o menor livro do Velho Testamento. Agora, hoje eu estou cheio de gracinha, né? Vou fazer outra pergunta para você, então. Você sabe qual é o menor capítulo? Isso aqui é curiosidade, gente. Fica tranquilo, tá bom? Alguém sabe qual é o menor capítulo da Bíblia? Menor capítulo. Você tem, por exemplo, olha, quer ver? Abre em Salmo 117. Salmo 117. Salmo 117, versos 3. E leia para mim se você conseguir. Ai. Alguém achou o Salmo 117, verso 3? Não, né? Por quê? Porque não tem, né? Quantos versos tem o Salmo 117? Só tem 2, não é verdade? Pois é. Salmo 117 é o menor capítulo da Bíblia. Tá ok? Só para você ter essa... É curiosidade isso, tá bom? Existem outras curiosidades que eu vou passar para você ao longo da semana fazendo perguntas. Eu vou colocar um quiz lá no nosso grupo. Só para você ter mais informação curiosa, tá bom? Isso não tem doutrina, não tem nada. É só para você realmente avançar. Salmo 117 é o menor. É o menor capítulo da Bíblia. Bom, os autores vieram de procedências e origem de todos os tipos. Você preencheu lá? Espero que sim. Vieram de procedências, olha. Isso aqui você não tem na sua apostila, mas eu vou passar para você os slides e você vai ter, tá bom? Então, aqui, olha, tem educados e também tem iletrados. Moisés, ele foi educado em toda a ciência do Egito. Os apóstolos aqui, você tem aquelas pessoas... Eu espero que você compreenda que iletrado não é analfabeto, tá bom? Uma pessoa que é iletrada é aquela pessoa, isso no contexto bíblico, é aquela pessoa que não passou pela educação formal da sinagoga, tá bom? É nesse sentido. Não é a pessoa que não sabe ler ou escrever, tá bom? Reis e servos, Davi,
era rei. Neemias, ele era copeiro do rei, lembra? Então ele era um servo. Ricos e pobres, Salomão, Amós era boiadeiro. Olha aqui o Amós aqui, ó. Profetas e sacerdotes, Isaías e Esdras, tá ok? O Esdras, ele era sacerdote, ele tinha outras funções também. Publicanos e estadistas, Mateus era publicano e Daniel era governador. Olha que beleza. Doutores e escribas, olha aqui o doutor Lucas aparecendo, olha. O Lucas era médico, que beleza, não é? E o Esdras era um escriba. Tinha outros também, né? Lavradores e pescadores. Enfim, é isso daí. Só para você entender que Deus usou todo tipo de pessoa que ele quis. Tá ok? Então, ele não pegou aquilo porque era mais importante do que aquele. Não, é porque esse aqui cabia no propósito que ele tinha naquele momento para escrever. Tudo bem? É só isso. Então, a Bíblia também, ela se apresenta como inspirada porque ela é indestrutível. Então, a indestrutibilidade da Bíblia revela a sua inspiração. Tá ok? Só para a gente... deixa eu ver a hora aqui. Ok, está chegando o intervalo. Mas eu vou ver se eu termino isso aqui antes do intervalo. Jesus disse assim, olha, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tá ok? Então, quando Jesus disse isso, ele disse isso no sermão profético de Marcos capítulo 13, Mateus 24 e Lucas capítulo 21. São os três evangelhos que falam do mesmo trecho. Giovana, eu não tinha visto, viu? Mas você estava certinha. O menor capítulo é Salmo 117. Eu não tinha visto, tá bom? Mas você está certinho. Você realmente matou a charada aí, tá bom? Tudo bem? Então, Jesus, ele prediz. Agora, esse trecho, ele marca, né, na boca de Jesus, a indestrutibilidade da Bíblia. Mas um filósofo ateu, ele chamado Friedrich Nietzsche, século XIX, ele disse a respeito do cristianismo, olha, consequentemente, se referindo ao cristianismo, caminha para a ruína. Eu li esse trecho aqui no livro a respeito de Nietzsche, que é um filósofo, tá bom? Num livro chamado Demasiado Humano, tá? Então eu li o livro, não peguei isso de ouvir de alguém, não. Eu li o livro a respeito do Nietzsche. Ok? O que aconteceu é que, no final de sua vida, Nietzsche declarou em uma carta a um amigo, olha o que ele disse, eu sei que não saberei tudo, se não o encontrá-lo. Você consegue identificar a profundidade dessa frase na boca de um ateu? Então, não julgue o ateísmo do século XIX tão precipitadamente, porque os ateus que se proclamaram ateus no século XIX estavam em busca de Deus, mas não encontraram. Então, por que será que não encontraram? É uma boa reflexão, não é? Nietzsche morreu e o cristianismo e a Bíblia continuam. Mas não julgue as pessoas, mesmo o ateu, especialmente aí desse período, de forma precipitada. Eu vou mostrar algo para você daqui a pouco que pode te ajudar nesse pensamento. Bom, a Bíblia já foi esquadrinhada, criticada e severamente atacada em todas as direções. Mas o tempo e as novas descobertas continuam a provar que cada ataque é injusto, falso e em vão. Como diz Pedro, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente.
Alguns dizem mesmo, Odair. Sou ateu, graças a Deus, né? Mas eu acho que esse tipo de pessoa que faz essa afirmação, ele está debochando da fé. Não é o caso de Nietzsche, não é o caso de Freud, não é o caso de outros ateus na história, tá bom? Eu tomo esse cuidado para não julgar as pessoas nem do passado, nem do meu presente, nem do futuro, né? Ainda o futuro eu nem tenho, né? Mas, enfim. Mas essas pessoas que dizem isso, dessa forma, elas, na verdade, elas debocham da fé. Não é o caso de Nietzsche, tá bom? Não é o caso de Nietzsche. E vocês vão perceber que não. Pelo menos eu assim espero. Quer ver? Vou apresentar algo para você, ó. Eu vou ler isso aqui, ó. Você não tem isso aí na sua lição, tá? Mas eu vou ler aqui para você, ó. Antes de prosseguir em meu caminho e lançar o meu olhar para a frente, uma vez que elevo só minhas mãos a ti, na direção de quem eu fujo, a ti das profundezas de meu coração, tenho dedicado altares festivos para que, em cada momento, tua voz me pudesse chamar. Sobre esses altares estão gravadas em fogo estas palavras: ao Deus desconhecido. Teu sou eu. Embora até o presente tenha me associado aos sacrílegos, aqueles que rejeitam, né, que debocham, teu sou eu. Não obstante os laços que me puxam para o abismo. Mesmo querendo fugir, sinto-me forçado a servir-te. Eu quero te conhecer, desconhecido. Tu que me penetras a alma, e qual turbilhão invades a minha vida. Tu, o incompreensível, mas meu semelhante, quero te conhecer, quero servir só a ti. Isso aqui é uma oração. Você sabe de quem é essa oração? Nunca viu em lugar nenhum? É por essa razão que eu digo para você, não julgue o ateísmo do século XIX de forma precipitada. Isso aqui é uma oração de Friedrich Nietzsche, um dos ateus do século XIX. Eu tirei esse trecho do livro de Os Segredos do Pai Nosso, do Augusto Cury, tá bom? Nietzsche não sabe como defini-lo, como definir Deus, mas sabe que não pode deixar de pensar nele. Então eu pergunto para você, será que Nietzsche, o seu ateísmo era contra Deus ou contra a religião de sua época? Será que as pessoas de hoje, muitas pessoas que não creem em Deus hoje, muitas pessoas que não creem em Deus, elas proclamam a sua falta de fé em Deus ou na religião que fala de Deus? Você está entendendo? Então é importante que a gente não julgue as pessoas. Tá bom? É isso mesmo, Giovana. Tá bom? Então, você deve lembrar que Jesus, ele não fundou nenhuma religião. Jesus não fundou religião. Aquilo que nós chamamos de cristianismo, Jesus não fundou o cristianismo. Tá ok? Jesus trouxe um estilo de vida diferente para a humanidade, baseado no seu exemplo. Por isso ele disse: sigam os meus passos. Cristianismo se tornou, na verdade, uma religião onde as pessoas dizem que era a religião de Jesus. Mas Jesus nunca falou sobre isso. Tá ok? Por isso que nós insistimos com você, no começo, para você saber quem você é e a quem você serve. Tá ok? Eu sou cristão e nada mais. Eu sou discípulo de Cristo e nada mais. Por que me chamo desse jeito?
Porque assim Jesus me chamou. Quando ele me chamou para ser seu discípulo. E nada mais além disso. Consequentemente, eu vou fazer parte da igreja dele, que pertence a ele. Talvez, por falarmos de igreja como instituição, talvez por criarmos nomes para nos definir, isso tem tornado difícil aquelas pessoas que duvidam da fé a se aproximarem de Deus. Por quê? Porque nós falamos muito de religião, muito, e vivemos pouco aquilo que é para viver. Então pense bem, se você e eu, nós, estamos atraindo as pessoas pelo nosso exemplo, pois assim era Jesus. Assim era Jesus. Então nós não devemos atrair pessoas pelo belo discurso, ou pela igreja bonita. A igreja bonita é um paradoxo, não é? Porque se você entende que igreja não é prédio, e nós vamos falar sobre isso mais tarde, então você deve estar entendendo o que eu estou falando. Tá ok? Então, pense bem. Pense bem. Porque, na verdade, Nietzsche, ele estava em busca do Deus desconhecido. Pois a religião de sua época não conseguiu mostrar esse Deus para ele. Tá ok? Então é importante a gente levar em consideração que a gente não deve julgar ninguém, mesmo um ateu. Mesmo um ateu. Mesmo que ele deboche da sua fé. Esteja preparado para responder a cada um que pedir a razão da sua fé. Mas prepare-se com sabedoria. Prepare-se com entendimento para não machucar as pessoas por causa da sua fé. A nossa fé não deve machucar ninguém. Elas devem aproximar as pessoas de Deus. Foi para isso que ele nos chamou. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor.